Salve, salve, meu povo, paz e graça. Estamos aqui mais uma vez hoje e vamos falar de religião, né? Como sempre, eu falo de política também, mas hoje é de religião. Ok? Hoje nós vamos falar da besta do Apocalipse, Apocalipse 13. As duas bestas, são duas bestas, tá? Vamos falar das duas. Então o vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas eu peço a sua paciência para você assistir isso e aprender para não ser mais enganado. Ok? Não ser mais enganado. Nós sabemos que a religião está aí enganando, né? Traduzindo ou interpretando a Bíblia da forma que eles acham que é certo, que comunga com a doutrina da religião deles e não da Bíblia, da Escritura, ok? Então hoje nós vamos aprender isso aí. Eu volto aqui depois da vinheta. Vamos lá. Nós temos várias religiões que interpretam isso aqui como que para o futuro, né? Que Apocalipse é para o futuro. É mentira, Apocalipse não é para o futuro. Apocalipse é um livro de história, ele já aconteceu, tá? Ele já aconteceu, então ele apenas te narra a história. Essa conversa de que Apocalipse foi escrito no ano 97 do primeiro século da era cristã é mentira. Apocalipse foi escrito por volta de 64, 66 depois de Cristo, não 97 depois de Cristo, no primeiro século, tá? Isso é invenção da Igreja Católica para dominar o mundo como dominou, entendeu? Dominou o mundo e dominou o tal de protestante, que eles queriam fazer uma reforma com Martim Lutero, 1517, e não sei o que, não fez reforma nenhuma. Ele submete aquilo que o catolicismo fez com o Apocalipse, dizendo que o Apocalipse foi escrito em 97, e é mentira, ele foi escrito por volta de 64 a 66, antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, que foi a vingança de Deus contra os judeus, para terminar aquela era e começar a era da igreja. Entenderam? Então essa é a verdade. Então vamos lá. Primeiro, Adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia tem um método interpretativo historicista. O que é o método historicista? O método historicista é que vai colocando as escrituras ao longo da história humana, do primeiro século para cá. Então eles colocam esse Apocalipse aqui 13 como se fosse o Papa Pio VI. Pio VI ele foi eleito Papa em 1775, né? E em 1799 ele chegou a falecer. Antes, segundo os adventistas, né, o general Berthier, comandado por Napoleão, invadiu Roma, né? Prendeu Pio VI, não Paulo VI, é Pio VI, tirando dele os poderes políticos e religiosos da época, né? Fazendo assim cumprir Apocalipse 13, 3, que é a pura mentira, né? Esse fato ocorreu no exílio francês, né? Onde Napoleão, naquela guerra, em 1798, pelo general Berthier, invadiu Roma, prendeu Pio VI, e aí o adventista diz que cumpriu aí essa profecia de Apocalipse 13, que não é profecia futura, é profecia de 3 anos e meio, feita por volta de 66, ou escrito por volta de 66 e 64, mostrando os 3 anos e meio que antecederia o ano 70, para que Jerusalém fosse destruída. Veja, eles comparam, eu vou colocando aqui na tela para vocês verem, uns dados aqui deles, vou colocando aqui. Eles comparam o general Berthier como se fosse o general Tito da época, e Napoleão Bonaparte como se fosse Nero, ou Vespasiano, melhor, Nero não, Vespasiano daquela época. Porque a profecia logo se cumpriria, que era um breve, né? Apocalipse, João disse assim, escreve, isso aí o anjo escreve, isso aí que é acontecimentos em breve. Isso é breve, mais de 2000 anos, não, é breve. Quando escreveu Daniel, mandou selar, Deus mandou selar o escrito,
porque isso aconteceria muito tempo depois, 490 anos depois, né? A profecia de Daniel 12, pode ler lá, Daniel 12, aqueles meio ali, de 8 a 12, dos capítulos 8 a 12, pode ler aí que vocês vão entender bem. Então ele falou que era para selar aquela profecia, porque iria acontecer em anos longínquos, foi de 490 anos depois, mas no Apocalipse é diferente, ele falou que em breve aconteceria, certo? Então você compara o Vespasiano, que foi o imperador que ressurgiu após a ferida de morte da besta, que foi ferida na morte de Nero, e o general Tito, que invadiu Jerusalém em 70 e destruiu tudo. Agora que ele comparar o general Berthier francês com o general Tito e Napoleão com Vespasiano, é um absurdo teológico. Um absurdo, por quê? Porque logo em seguida da invasão de Tito, do general Tito, foi destruído Jerusalém. E aqui, em 1799, foi destruído o quê? O que foi destruído aqui? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então eles falam assim que o Papa Pio VI foi a besta ferida de morte, que morreu em 1799. E que ressurgiu, melhor dizendo, em 1929. Olha que absurdo, olha quantos anos depois. Né? Em 1929, séculos depois, para surgir. Eu vou colocando aqui na tela, vocês vão ver aí. Vou colocando aqui na tela que ressurgiu em 1929 o papado de novo. Né? Vou colocar aí na tela para vocês verem. Isso é um absurdo, né? Uma heresia teológica. O pior de tudo é que eles baseiam, sabe aonde? Eles não baseiam na Bíblia. Eles baseiam, está passando aí na tela, eles baseiam em escritos da Ellen White, que é a cofundadora da Adventista. Ellen Goldwhite, né? É chamada profetisa da instituição Adventista do Sétimo Dia. Né? Então, baseado no Grande Conflito, que é o livro que ela escolheu, que eu chamo de Evangelho dos Adventistas, que o Grande Conflito é o Evangelho dos Adventistas. O Adventista não acredita em Paulo, não. O Adventista acredita em Paulo quando Paulo fala alguma coisa em versos isolados que satisfaz o ego dele, satisfaz a vontade dele. Né? Eles não acreditam. O Evangelho deles é o Grande Conflito, é o livro escrito e plagiado pela Ellen Goldwhite, que é a mãe do Adventismo. Ok? Está passando na tela para vocês verem. Segue aí. Fundamento ridículo da escatologia, né? do pretérito, do presente e do futuro. Isso é um absurdo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O que foi destruído depois da morte de Pio VI? Nada. E lá não, lá o general Tito entrou e destruiu tudo. Acabou a era judaica. Destruiu o templo, destruiu tudo. Destruiu o templo, destruiu os seus utensílios, destruiu o sábado, dia de festas, dia de guarda, destruiu o sacrifício, destruiu tudo com a morte de Cristo e a destruição de Jerusalém. E foi Jesus que falou isso. Né? Então, assim, um absurdo que a igreja, a instituição adventista faz com as escrituras. Né? Na verdade, quem morreu, a besta ferida de morte foi Nero, que Nero morreu devido a uma guerra que tinha lá. Parece que foi suicídio que ele morreu. Então a besta ferida de morte pela espada, que nós vamos ler na Bíblia aqui, seria Nero. E depois de Nero, ressurgiu com Vespasiano. Depois de passar 2 imperadores que não deu certo dentro de um ano, que é Galba e Otão, né, que assumiram ali. Galba era da rebelião. Ele assumiu o império, depois Otão e depois Vespasiano. Certo? Então a besta ressurgiu, que foi ferida de morte por Nero, morreu, e ressurgiu depois, dentro de um ano, com Vespasiano, por uma nova dinastia, né? Dali sequente. No caso, o príncipe narrado por Daniel seria o filho de Vespasiano, que entrou em Jerusalém, né? E destruiu, o general Tito. Ok? Então nós vamos ver na escritura aqui o que está falando sobre isso, tá? Vamos ler a Bíblia aqui. Vou pegar minha Bíblia aqui
é o capítulo 13 de Apocalipse. Está escrito lá assim, ó. Vi emergir uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre a cabeça, 9 nomes de blasfêmias. Ok? Nomes de blasfêmias. Tem aqui falando dos chifres, do diadema, eu vou falar em outro vídeo. Você que vai seguir o canal aí, que pode começar a seguir, você pode ver no vídeo seguinte. Eu vou falar das cabeças, dos chifres, dos diademas. Ok? Então acompanha aí para você ficar por dentro. Então a besta que surge do mar. Então a besta que vi semelhante a leopardo, né? Com pés de urso, etc. E via suas cabeças golpeadas de morte, mas uma ferida mortal. Foi curada de toda ferida mortal e foi curada. De toda a terra, que toda a terra se maravilhava seguindo a besta. Então o que eu estou dizendo, foi ferida de morte com a morte de Nero. E depois foi curada quando o Vespasiano assumiu. Tá bom? Essa é a realidade. Então não quer dizer que de Papa, não quer dizer de Igreja Católica, não quer dizer nada. Nada na Bíblia se refere à Igreja Católica. Porque quem escreveu a Bíblia nem sabia que ia ter instituição católica, instituição evangélica, protestante, seja lá o que for. Nada disso. Então a Bíblia não narra nada de instituição religiosa. A Bíblia narra 2 fatos que ocorreu nesses capítulos aqui, de 13 a 17 do Apocalipse, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, narra somente os fatos que ocorreram naquela época. Primeiro, as pessoas pegam esse capítulo aqui e interpretam de forma literal às vezes. Por exemplo, o capítulo 13, o versículo 7, versículo 6, diz assim, ó, 6 e 7, diz assim: e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e defamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O que habita no céu? Que céu é esse? Não é o céu literal. O céu aqui significa os filhos de Deus que habitavam ali em Jerusalém, na terra de Canaã, naqueles meios. São essas pessoas que se tratam aqui, não é pessoas que estão no céu, não. Não tem nada a ver. Tabernáculo é o quê? Tabernáculo era o templo. Né? A saber, os que habitam no céu. Habitar no céu. Não. Se muita gente nega, se os próprios adventistas negam almas no altar, no Apocalipse 5, 9, né? 5, 8, por ali, 6, 9, por ali também fala a mesma coisa. Eles negam isso. Né? Então não é o céu, de verdade. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus seria ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo todos os habitantes da terra, aqui cujos nomes foram escritos no livro do Cordeiro. Terra, aqui. Foi o versículo 8, tá? Versículo 8 de Apocalipse 13. Terra aqui. Não quer dizer o planeta. Nunca foi o planeta, tá? Terra aqui significa o povo de Canaã, da Palestina. Todo o processo de terra foi prometido a Abraão. Gênesis 12, 1, vocês podem ler lá. Todo o processo de terra foi prometido a Abraão. Primeiro patriarca, hebreu. Depois veio Isaac, Jacó. Depois de Jacó, ou durante a vida de Jacó, o patriarquismo, vamos dizer assim, acabou um pouco. Por quê? Porque esse povo sofria com a seca, além do Jordão, com fome, etc. Até que foram escravizados no Egito. Tá? Porque procuraram por lá o que comer, o que fazer, e foram escravizados ali. Tá? E José, que esteve lá como governador, ajudou muito esse povo nessa época da fome. Vocês podem ler lá. Tá? E depois do Egito, veio Moisés e libertou o povo. Esse povo andou 40 anos pelo deserto, né, continuando em busca da terra prometida a Abraão, ainda. Canaã. Abraão saiu de Ur, da Caldeia, que é a antiga Mesopotâmia, né, e saiu de lá e Deus fez essa promessa para ele. Fez a promessa de inúmeras pessoas, como a areia do mar, e etc., e a terra.
E o povo alcançou a terra. Tudo que está escrito no Velho Testamento sobre terra, o objetivo deles era isso, a terra. Então chama-se no grego oikumene, oikumene, tanto faz, a pessoa pode ler isso aí, eu posso estar pronunciando errado, mas é isso. É oikumene, no grego, que significa terra habitada. Terra habitada. Então se trata da terra, da região. Quando fala do Império Romano, o Império Romano dominava a terra, a região, certo? Não o planeta. Então não se trata em momento nenhum do planeta. Isso é um absurdo, essa interpretação. Ok? Então a primeira besta do Apocalipse 13 se tratava de Nero, do Império Romano, que morreu. Ok? Tem nada a ver com catolicismo, com a igreja católica, tem nada disso. A segunda besta, que é a partir do versículo 11, trata-se de Jerusalém, do povo santo, chamado santo. Você viu aqui no versículo 8, que diz, e adorá-lo todos os habitantes sobre a terra prometida lá, o oikumene, que é a terra habitada lá. Tá? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, esse pessoal ali era de Jerusalém. Os santos, chamados santos. Daniel 8, você vai ver isso lá. São as joias raras, são as estrelas, né, que Daniel narra em 8. São o povo da terra santa, né, chamada terra de Canaã, onde manava leite e mel, a terra prometida por Deus. Então, isso se trata de terra, não do planeta. Ok? Então, aqui no Apocalipse 13, 11, vi ainda uma outra besta que emergia da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Se trata de Jerusalém. Por que Jerusalém? Estou falando de Jerusalém. Porque Jerusalém era o central religioso daquele povo, onde tem o tabernáculo, era o templo. Então ali era o central, ali era a base de todo o povo ao redor e derredor de Jerusalém, certo? Então ela falava como cordeiro. Por que como cordeiro? Porque falava pelo nome de Deus, mas tinha boca de dragão, porque se juntou a Roma, prostituindo, né, se aliando a Roma, né, e por isso Deus fez a vingança no ano 70, destruindo tudo. Além de, claro, ter negado o Filho de Deus, né, ter crucificado ele, a vingança foi feita. Vocês podem conferir Mateus 21, a partir de 40, versículo 40, vocês podem ver ali. Se quiser ler o contexto, tudo bem. Vocês podem ler ali que Jesus tratou com os judeus reconheceram que Jesus falava deles, porque deram a terra e eles mataram os profetas, os santos e tudo mais, certo? Então eu vou falar disso aqui ainda. Mas olha só, se trata a segunda besta de Jerusalém, dos judeus, que se submetia ao poder da primeira besta, que era o Império Romano. Continuar lendo aqui então. Exerce toda a autoridade da primeira besta, olha só, exerce toda a autoridade da primeira besta, ok? 12, né? Exerce toda a autoridade sobre a besta, sobre a primeira besta. Exerce a autoridade da primeira besta. Então está submetida ao Império Romano, já está submetida. Israel, Jerusalém, certo? Versículo 14, diz assim, ó, seduz, Apocalipse 13, 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta. O que significa os sinais? Significa o poder religioso que tinham os judeus e que convencia as pessoas a adorar a primeira besta, que é o Império Romano, naquela região, ok? Então, gente, esse negócio de que essa religião diz que a primeira besta é o presidente dos Estados Unidos, né, como diz os adventistas, que é o poder político, que é a primeira besta, Apocalipse 13, 1. Né, é o presidente dos Estados Unidos. E agora eles estão dizendo que é Elon Musk, ou Elon Musk, com o sotaque, né? Elon Musk seria o anticristo. Era o Biden, era o Obama, né? Depois foi esse que está aí agora, o Trump.
e cada dia passa, e agora pegaram na moda de Elon Musk. Elon Musk é o anticristo que vai imputar ou imprimir o chip em você, que você vai ser dominado, blá, 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 blá. Toda aquela teoria da conspiração, da segunda ordem, que não sei o que. Isso é tudo balela, tudo balela. Elon Musk colocou um chip numa pessoa que ficou paraplégica com um acidente, e esse chip mudou a vida dessa pessoa, melhorou muito a vida dessa pessoa. E por isso eles já estão dizendo que o anticristo seria Elon Musk. Isso é um absurdo, né? Isso. Primeiro que em lugar nenhum fala de chip na Bíblia. E não é para um futuro, isso já aconteceu lá. O número da besta, 666, significava o registro do imperador Nero, depois Vespasiano. O número de um homem, isso já foi lá. Anticristo, nós temos todos os dias, desde a época de João. João escreveu na sua carta que já estava no meio de nós o anticristo. O anticristo é todo aquele que se opõe a Cristo. Não uma pessoa, um governo, um poder sozinho, não. É qualquer, tem em todo lugar no planeta. Isso tem em todo lugar no planeta. Então não existe anticristo liderando, pondo chip, para um futuro incerto. Essa conversa, a tecnologia veio para ajudar a humanidade, vocês sabem disso. Energia elétrica, internet, né, medicina, tudo é só para ajudar. Isso tudo é provado por Deus. Essa conversa religiosa que domina vocês, que vocês deixam se dominar por isso, é uma balela. Isso é uma balela, tá? Mas continuando aqui, a besta que surge do mar. Né? O que é o mar na Bíblia? Mar na Bíblia é povos, é multidões. Não significa um mar literal, mas significa povos. Então, de onde surgiu a besta? Surgiu de muitos povos gentílicos, que seria onde o Império Romano dominava. E o romano era o povo gentil. Romanos eram gentios. Então, desse mar de gente que o Império dominava, surgiu essa besta. Certo? Então, mar aí significa, eu vou dar uns exemplos para vocês aqui. Jeremias 51. Vamos pegar Jeremias 51, mas você pode ler Salmos 65, 7, Isaías 17, 12, 57, 20, 60, 05. Né? O que Jeremias falou aqui? Jeremias explicou isso direitinho para a gente entender o que significa esse mar sendo nações e povos. Jeremias disse assim, sobre o castigo de Babilônia, né? Naquela época, Jeremias falou sobre o castigo de Babilônia, que Babilônia destruiu o templo, levou os cativos para Babilônia, o rei, né, Nabucodonosor, levou os judeus presos, né? Inclusive Daniel, quando escreveu a carta dele lá, a profecia dele, ele estava no exílio, né, em Babilônia. Então é o seguinte, Jeremias falou desse castigo, né, imperial da época, que dependia dessas nações para poder ele ser o imperador, para ele poder surgir, né, como essa besta, dependia dessas nações, né? E diz assim, ó, Jeremias 51, 13. Vamos pegar aqui na Bíblia, vai ficar mais fácil. 51, 13. Jeremias 51, 13. Opa, tampei aqui, ó. Tampei a câmera de vocês aí. Então vamos lá, Jeremias 51, 13. Está dizendo assim: tu que habitas sobre muitas águas, ele está falando em referência à Babilônia. Tu que habitas sobre muitas águas, né? Rica de tesouros, chegou o teu fim, na medida da tua avareza. Jeremias 51, 13. Esse Deus jurou sobre esse povo, o Senhor dos Exércitos, por si mesmo ele jurou. Encher-te-ei certamente de todos os males, de gafanhoto, que naquela época o gafanhoto era um mal para aquele povo, né? E eles cantarão sobre ti. Vamos ler aqui, ó, 12,
13. Jurou o Senhor dos Exércitos por si. Está escrito aqui, ó. Jurou o Senhor dos Exércitos por si. Jeremias 51, 13. Aí. Dizendo, encher-te-ei certamente de homens, como de gafanhotos. Encher Babilônia de homens em uma guerra contra eles, né? Uma guerra contra eles. De homens e gafanhotos. E eles cantarão sobre ti, ó Eia. Diz assim. Aí você vai no versículo 42, para você entender melhor. 51, 42. O mar é vindo sobre a Babilônia. Olha só, o mar é vindo sobre a Babilônia. Seria um maremoto? Né? Seria um tsunami? Não, nada disso. Significa povos, né? Em guerra contra a Babilônia. O mar é vindo sobre a Babilônia, coberta está com tumulto de suas ondas. Um tumulto, problemas. Tornam-se suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. Então está profetizando aqui que avançaria um homem sobre Babilônia e destruiria ela, certo? Versículo 55, para confirmar e terminar isso aqui. Porque o Senhor destrói Babilônia, faz perecer nela a sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas, e ouvir-se-ão o tumulto de sua voz. Então a profecia diz literalmente, quer dizer, claramente, que se trata de povos. Mar significa povos. Então não tem nada a ver com o Papa, o catolicismo que rege o mundo inteiro. Todo lugar que você vai no planeta tem igreja católica. E por isso eles acham que a besta é o Papa. Então, acalme seu coração, tranquilize sua vida. Não existe isso para hoje. O chip é tecnologia, né? Seja com Elon Musk, ou seja quem for, é uma tecnologia que ajuda a humanidade. Não tem nada de marca de besta, nada. Isso é tudo besteira religiosa, tá? Se quiser discutir comigo, pode vir aqui no canal e a gente vai debater isso aí, tá bom? E no próximo vídeo eu prometo falar mais sobre isso, né? E vou tentar ser mais específico para não prolongar tanto. E vou falar das coroas, dos diademas, das cabeças e dos chifres. Próximo vídeo, tá ok? Paz e graça a todos. Um abraço aí do servo Antônio para vocês.